no campo das ideias que a gente discute o futuro, né? As ideias e ações são as coisas que movimentam. E hoje, então, a gente vai falar um pouquinho de futuro, porque um projeto não é uma coisa feita da noite para o dia, né? Então, a minha fala ela vai estar distribuída em 3 partes. Primeiro, a gente vai falar um pouquinho de passado, principalmente com a questão até lá da época do governo Jango, algumas propostas, etc. Depois falaremos um pouquinho de presente e futuro, sobre a necessidade de um projeto nacional de desenvolvimento. E, por fim, falaremos mais focado sobre a necessidade também de projetos municipais de desenvolvimento, e aí o foco vai ser exclusivo na questão municipal, né? Bom, primeiramente, um projeto ele é diferente de um plano, né? Um plano ele pode ser aplicado, por exemplo, o Plano Real foi aplicado no sentido de tentar combater a inflação, de trazer estabilidade econômica. E um projeto é uma coisa mais longa, né? O projeto ele visa responder a seguinte pergunta: como é que nós nos imaginamos daqui a 50 anos como país? O que queremos para o nosso país? Né? Bom, como um projeto ele acaba sendo muito antagônico com o neoliberalismo, porque o próprio neoliberalismo ele prega que o Estado não deve intervir na economia e as livres forças de mercado, na minha opinião, uma utopia, né? Porque essas livres forças de mercado não acabam sendo amarradas, presas a oligopólios, né? E do poder financeiro e econômico. Então, elas não são livres, nunca foram livres. Mas vamos na teoria, né, liberal, econômica, essas livres forças de mercado acabariam trazendo um aumento na eficiência, da produtividade, etc., e todos ganhariam. Eu sempre me lembro daquele filme Uma Mente Brilhante, com o economista Nash, né, que é um dos caras que criou a chamada teoria dos jogos, e o Nash dá um exemplo lá, ele está num bar, ele fica interessado numa menina, e conversando com os amigos dele, ele chegou à conclusão que se todos chegassem aí nela ao mesmo tempo, ela ia ficar assustada e provavelmente não ia querer conhecer ninguém. E é assim que eu vejo, então, o neoliberalismo, ou seja, essas livres forças de mercado, elas acabam não contribuindo se elas não tiverem um órgão maior que seja o organizador da sociedade junto com o mercado. Notem que eu não defendo políticas estatizantes, socialistas, etc. Isso já provaram que não tiveram resultado, até porque o socialismo feria o que o Marx sempre defendia, que era a liberdade, né? E as experiências socialistas que a gente teve sempre foram experiências que restringiam a liberdade das pessoas. E a liberdade é um dos maiores bens que as pessoas têm. Mas também o Estado mínimo acaba sendo infrutífero porque ele está a serviço de uma classe, de um segmento de 0,1% dos mais ricos da população, e essa ideologia, então, acaba meio que tentando ser construída para assegurar essa enorme desigualdade de riqueza, onde uma pequena parcela da população detém mais renda do que milhões e milhões de pessoas somadas juntas. Então, o que a gente defende aqui não é um Estado máximo e nem um Estado mínimo, mas um Estado necessário. Bom, dentro do Estado necessário, é importante o setor privado, assim como também é extremamente importante o Estado. Eu gosto muito de uma analogia que um dos teóricos do trabalhismo brasileiro, chamado Alberto Pasqualini, que é a leitura obrigatória de qualquer pessoa que fale em projeto nacional de desenvolvimento. O Pasqualini, ele fazia uma analogia onde o Estado era o cérebro e a iniciativa privada, enfim, era o resto do corpo humano. Eu gosto de uma outra metáfora, uma outra analogia que eu faço, que é como se o Estado fosse a locomotiva e a iniciativa privada os vagões. Notem que uma locomotiva sem vagão não é nada, assim como vagões sem uma locomotiva também não é nada. Então, o Estado passa a ter um papel fundamental, preponderante no que tange a um projeto de desenvolvimento. Usando uma outra metáfora, até porque tinha um cara que há mais de 2020 anos usava muito isso para ensinar, né? Usava metáforas, o projeto nacional de desenvolvimento é como se fosse uma estrada. E os municípios são os carros que estão andando nessa estrada. Notem que a estrada, ela dá a direção, ela dá o caminho.
E quem executa esse caminho vão ser o quê? Os municípios, as empresas, as pessoas, os estados, enfim. Mas, se esses municípios não tiverem uma estrada clara, eles acabam ficando perdidos. Então, o município ele tem que estar dentro da concepção de um projeto nacional de desenvolvimento, se adequar a ele e se adaptar a ele com as suas peculiaridades, né, que cada município tem.